Opa, aqui é o Fernas e trazer aqui mais um pouquinho de informações sobre o que está rolando aí, né? Do referente ao OGL, né? Eu não vou ficar explicando todo o vídeo, mas a gente sabe aí que tá tendo essa polêmica com a OGL, vem muito do lado da Wizards of the Coast, tentou ali mexer, né? Ela fez uma OGL lá no passado, mexeu, não usou na quarta edição, depois fez de novo, que moto barulhenta. Passou aqui na quinta edição, voltou com uma OGL super bacana. E isso tudo influenciou muito a comunidade a criar uma série de conteúdos. Quando eles foram para a quarta edição, surgiu o Pathfinder, que era uma criação de conteúdo ali exatamente para você ficar, né? Numa linha muito próxima da terceira edição, né? Muita gente chama o Pathfinder de 375, né? Feito por uma outra empresa chamada Paizo, né, que acabou se tornando uma empresa grande. Hoje até a Paizo possui grande parte das pessoas que trabalhavam no Wizard of the Coast foram para a Paizo. Então rolou toda uma discussão, a Paizo até se posicionou, se você não vai fazer, não vai ter a licença, eu vou ter, eu vou pegar a sua comunidade. É, mas aí começou a vir uma série de discussões, e uma das grandes discussões que sempre estavam era e o Critical Role? Né? E o Critical Role, porque eles são grandes, eles fazem shows imensos ali no YouTube, e eles têm também conteúdo, eles publicam livros, né? Eles têm lá todo o conteúdo deles que está associado ali ao D&D e tem as, acesso à licença. E muita gente fala, nossa, a Wizards of the Coast depende mais do Critical Role por serem ali aquele show, né? Que eles fazem, mais até do que o próprio Critical Role depende do D&D, né? Depende da Wizards of the Coast. E aí eles se pronunciaram finalmente, né? Fizeram esse post, e o post basicamente diz o seguinte, né? Nós sempre apoiamos criadores de jogos, né? Desenvolvimento de jogos de RPG. Estamos do lado dos nossos concorrentes e companheiros, né? De indústria, né? De mercado. E assim como qualquer outra pessoa que toma um risco de criar um novo game, uma nova mecânica e desenvolver ideias originais, né? A beleza do jogo vem da oportunidade de dividir, inclusive, é, histórias diversas e interessantes, né? Inclusivas, né? E interessantes, com um espectro bastante amplo dos criadores, né? E é por isso que nós mesmos lançamos a nossa empresa de jogos, né, alguns anos atrás, porque a gente acredita que dá para ampliar, né, essa comunidade, né, que criam e estimula a indústria toda de RPG. Né? O sucesso que nós tivemos é graças à paixão e o interesse da comunidade de RPG, e estamos comprometidos a manter esse ambiente, né, forte, estimular esse ambiente e permitir que todo mundo, né, possa contar suas próprias histórias, tá? E aí assinaram aí Critical Role, isso aqui é do Twitter e tal. É, assim, aqui dá pra ver, é o mesmo post, tá? Dá pra ver numa tela um pouquinho maior aqui. Mas, assim, esse é o grande ponto, tá? Do post. Eles estão se posicionando a favor, sim, da manutenção da OGL, se posicionando a favor dos concorrentes, do movimento Capaz, o FaZe e tudo mais. Mas eles não dizem explicitamente. Eles dizem sim explicitamente que eles estão apoiando todos os criadores de conteúdo e tal, e dizendo que o sucesso deles veio disso e veio da comunidade, então eles são totalmente pró-comunidade. Mas alguns chatos por aí falam assim: ah, mas por que eles não colocaram explicitamente que caso a OGL seja revogada, a gente vai largar o D&D, ou não sei o que, ou anunciando alguma coisa que está saindo do D&D e tal. Aí, gente, eles têm contrato. Né? O Critical Role, certamente esse texto passou por advogados antes de vir para o Twitter. Eles têm contrato com a Wizards of the Coast, eles recebem dinheiro da Wizards of the Coast, né? Eles são financiados pela Wizards of the Coast. Ele não vai abrir mão dessa grana, ainda mais agora que a Wizards of the Coast postergou, né, as mudanças na OGL e tal. Assim, é uma coisa que certamente eles vão sair da Wizards of the Coast se a Wizards of the Coast tomar essa decisão da OGL.
Mas ela postergou, ela não tomou ainda isso, ela não fez isso. Então não tem por que eles abrirem mão do dinheiro do contrato agora. Eles vão enrolar, eles vão fazer. Eles ainda têm uma campanha, eles estão acho que na terceira campanha deles, grande assim, que eles fazem. Essa terceira campanha tem conteúdo de D&D, tem os deuses do Forgotten Realms, tem uma série de coisas de D&D ali, mas todo mundo já está, parece que percebendo que as ações deles estão apontando para uma saída do D&D. Eles parecem que já não estão mais mencionando os deuses e aquelas coisas do Forgotten Realms, que são classicamente, né, ali do Forgotten Realms, né? Então, assim, a expectativa é que a partir do momento que eles vão para uma quarta temporada, eles saiam totalmente do D&D em si e fiquem exclusivamente em conteúdo criado por eles, tá? Então, essa é esse é o grande ponto. Acho que as ações vão falar mais alto que as palavras, né? Mas as palavras são claras, né? Eles estão apoiando a comunidade e dá para ver aí claramente que eles não gostaram nada do que aconteceu aí com a OGL, tá certo? Então, mas tomem cuidado, não precisam ser extremamente críticos com os caras. Os caras, eles vão tomar a atitude correta. Acho que deu para entender por esse post, que assim, calma gente, a gente está com vocês, tá? É, E aí aqui vem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu achei super legal. Para quem não conhece esse youtuber aqui, o Legal Eagle, tá? Ele é um youtuber gringo, né? Ele fala, todos os vídeos dele estão em inglês. Ele é um advogado, tá? Ele é um advogado que faz vídeos de conteúdo nerd, assim, às vezes, né? Ele vai lá e analisa coisas na perspectiva jurídica, né? Na perspectiva... então, por exemplo, ele vem aqui, tem um vídeo aqui dele sobre o South Park, ó, tá vendo? Que ele reage ao South Park, e ele fala sobre a defesa do Chewbacca, que tem um episódio lá do South Park da defesa do Chewbacca. É hilário, esse aqui é um dos vídeos que viralizou pra caramba dele aqui, que é bom pra caramba. Ele fala do Suits, aquele seriado, né? Tem um monte de seriados que ele avalia, fala aí dos super-heróis da Marvel, enfim, tem um monte de coisa aí que ele fala, né? Sobre, quebrou as leis, não quebrou, isso aqui é verídico, né? Faz sentido com o mundo jurídico americano, isso aqui que está sendo falado ou não. Então ele faz todas essas análises, né? E dizer, isso aqui faz sentido, não, isso aqui não faz, isso aqui é totalmente ficção, obra de filme, não, isso aqui realmente faz todo sentido com a questão jurídica, tal, real e tal. Então ele faz esse tipo de análise, tá? E aí ele veio e trouxe um vídeo, tá? Sobre a questão da OGL, né? Ele mesmo admite que ele nunca jogou muito Dungeons and Dragons, nunca brincou muito disso, mas ele fez um vídeo e o vídeo está em inglês, é longo, eu não vou ficar aqui mostrando o vídeo, mas a ideia desse vídeo, né, que acho que é muito interessante, deixa eu voltar aqui para o post, a ideia desse vídeo que é muito interessante é muito simples. Ele diz o seguinte: a OGL talvez nunca tivesse precisado existir. É isso que ele fala. Porque regras de um jogo, você não consegue fazer copywriting em cima delas, direitos autorais em cima dela. Então o que ele traz é o seguinte: existe o copyright e o trademark. Trademark é nome, logos, marcas, coisas desse tipo. Isso daí você vai lá e carimba como trademark. Então, por exemplo, se você fizer um jogo, vamos pensar o Banco Imobiliário, chamado Monopoly ali, o nome Monopoly é um trademark, tá? Você não pode criar um jogo chamado Monopoly, mesmo que ele tenha regras totalmente diferentes, tá? Porque aquele Monopoly é um trademark, aquele é uma marca deles. E várias coisas no jogo são trademarks. Então, por exemplo, o layout do tabuleiro, a forma como aquilo é desenhado, a arte que está no tabuleiro, aquilo é um trademark, tá? Alguns nomes de algumas coisas específicas são trademarks que estão ali dentro. Agora, as regras do jogo como um todo não são trademarks. Não são, tá? Então o cara... poderiam ser copywritings, mas também não são. Então, assim, a grande questão é que o que a OGL estava tentando fazer, principalmente nessa nova mudança, de transformar isso em copyrights, é que não dá, não funciona, tá? Você pode criar um jogo igual o Banco Imobiliário e o Monopoly, criar as mesmas regras, fazer as mesmas coisas, só mudar alguns termos aqui ou ali, e mudar o nome do jogo, e vender como um novo jogo, e você
se dá bem com isso, tá certo? E para quem não acredita, o Facebook já fez isso várias vezes. Ele mostra no vídeo dele, tem um jogo do Facebook que o Facebook basicamente trocou o nome do jogo e lançou o mesmo jogo e funcionou, tá? Então, assim, regras de jogo são coisas criativas da mente. Você não consegue patentear isso, você não consegue registrar isso como um direito autoral. E patente de direito autoral é diferente, tá? Mas enfim, você não consegue registrar isso. Então, essa é a grande coisa. Ele falou assim: olha, sinceramente, a licença talvez nem precisasse ter existido. Mas dado que ela existe, deu uma segurança e tal, e as pessoas fizeram as coisas, é bem provável que a Hasbro nem tenha um argumento forte para ir na justiça querendo impor essa nova licença, que nem consiga, né, fazer isso funcionar muito. É lógico que sempre existe o argumento do bullying jurídico, aquilo que eu já falei nos vídeos direto. O cara chega com um monte de advogado, com milhões de dólares e tal, não sei o quê, e aí vai enfrentar um pequeno, vai enfrentar um cara que não tem o mesmo pique ali financeiro, o cara vai acabar assinando algum acordo, vai acabar assinando alguma coisa e a Hasbro ganha, né? Mesmo sem muito argumento. Mas o ponto dele era exatamente por essa linha. Olha, mesmo não sendo uma coisa, talvez a OGL talvez nunca tivesse sido muito necessária, né? Ela ajuda, obviamente, mas não é uma coisa muito obrigatória. Ele falou, a não ser que o cara estivesse referenciando diretamente as regras que são usadas no D&D, lá naquele SRD, né, que tem um suplemento todo de regras que fica aberto para a OGL. Então, se você for lá e referenciar aquilo, aí tudo bem, aí você está usando a licença e aquilo te protege, né? Mas, então, ele traz um certo outro elemento que, assim, olha, a não ser que você esteja referenciando diretamente o D&D, muito provavelmente você não precisaria da OGL, né? Então, eu acho bem legal o argumento dele, tá? Ele é um advogado, ele sabe o que ele está falando, tá? Então, assim, é bem interessante isso. Mas, obviamente, né, não encare esse vídeo como uma consultoria jurídica, né? Procure um advogado, né? Até porque as leis no Brasil são diferentes das leis dos Estados Unidos. Então, se você é um criador brasileiro e tá fazendo isso, não use isso como... Vai falar com um advogado, tá? Esse é o meu conselho. Mas, assim, é curioso, trazer essas curiosidades desses caras. O meu papel aqui é trazer a curiosidade do que um advogado do youtuber falou sobre isso, o que o Critical Role está se posicionando, né? O ponto aqui por trás de todos esses vídeos, principalmente desse último, é para mostrar como tudo está se caminhando para o Wizards of the Coast abortar esse projeto de mexer na licença, pelo menos em coisas que envolvam tabletop, tá? E que é o RPG, né, de mesa. Talvez ela foque em videogames, talvez ela tente pegar lá coisas específicas disso, mas assim, diminuiu muito agora o alcance deles, tá? Vai ser bem mais complicado para Wizards of the Coast seguir esse tipo de coisa. Tá bom, gente? Então não quero tornar esse vídeo de novo muito longo. É isso. Qualquer coisa aí, manda mensagem, entra no meu Discord. Lembrando que eu faço jogos na Twitch. Eu tô jogando um D20 de StarCraft, que é um sci-fi ali na minha Twitch, que a gente está fazendo agora, tá parado, que a gente vai fazer um segundo arco, vamos fazer as fichas. Em fevereiro a gente deve retomar a mesa. Devo começar em fevereiro agora, ou março, uma mesa de Vampiro à Máscara, tá certo? Da quinta edição. E talvez eu suba os vídeos aqui no YouTube também depois, mas vai lá me acompanhar na Twitch, que é mais legal de ver ao vivo. E tem uma mesa de D&D, né, que a gente já estava tocando antes desse rolo todo acontecer. A gente vai provavelmente fazer mais algumas sessões, mas a gente deve alterar o sistema, tá? Já estamos conversando dentro da mesa para a gente mudar a mecânica para o Pathfinder 2.0, refaz as fichas, refaz as coisas, segue na mesma campanha, mas usando o Pathfinder, tá? Para exatamente parar aí de usar os produtos aí da Wizard of the Coast, tá bom? Então é isso aí, gente. Grande abraço. Tchau.